Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 13 de Abril e o nosso Benfica volta a entrar em campo. Mas após a vitória dos nossos rivais, é importante ganhar para poder voltar ao topo da classificação. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 13 de Abril e no dia 13 de Abril de 1937 nascia na cidade do Barreiro José Augusto Pinto de Almeida, mais conhecido no mundo do futebol como apenas José Augusto. O talentoso extremo-direito destacar-se-ia ainda bastante jovem na equipa do Barreirense, tendo sido contratado pelo Benfica na época de 1959. Tendo jogado de águia ao peito durante 11 temporadas, conquistou 8 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal e ainda 2 taças dos clubes campeões europeus. Mas não apenas participou nas mesmas, como foi um dos elementos fundamentais para essas mesmas conquistas. De águia ao peito jogou 368 partidas, tendo alcançado 176 golos. E, na minha humilde opinião, a par de Eusébio e Coluna, completa assim o pódio dos jogadores históricos do Benfica. Um grande benfiquista que é conhecido dentro do universo encarnado pelo seu Viva o Benfica! E claramente por ser uma das maiores figuras da história do nosso clube. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Gênio e Geni, Leões voltam à liderança, mas à condição, da mesma forma que os portistas alcançaram o terceiro lugar. Temos então um Casa Pia 0, Porto 1 e um Santa Clara 0, Sporting 1. Rodrigo Mora diz: golo, foi o que me veio à cabeça. Já Martina Anselmi diz que a equipa teve muita atitude. Rui Borges diz que fomos os únicos a tentar ganhar. Já Vasco Matos, em organização ofensiva, quantas oportunidades criaram? Pergunta assim o treinador adversário dos Leões. E eu sinceramente, vou-vos ser muito sinceros, não vi as partidas, pois como sabem, ontem estivemos em direto no Bola ao Centro, durante o período da tarde estive a organizar o direto e à noite estivemos em direto, estivemos a fazer o rescaldo da vitória, da goleada história do Benfica no Dragão, também da vitória frente ao Tirsense e fizemos a antevisão da partida com o Arouca que se vai disputar esta tarde, às 6 da tarde no Estádio da Luz. Estive eu, o Fura e o Hugo a analisar também as várias polémicas do mundo encarnado. Por isso, se tiveres tempo, passa por lá, vê as nossas opiniões e deixar tudo nos comentários. Tal e qual como estava a dizer, não estive a ver aqui os jogos dos nossos rivais, mas estas vitórias magras, aliado a tudo aquilo que eu vi nas redes sociais de alguns lances duvidosos, mostraram uma vez mais que claramente é preciso muito mais do que aquilo que eles sofrem em campo para conseguir alcançar as vitórias. Mas enfim, nós sabemos que a nossa luta é interna. Temos que ganhar os nossos jogos e não estar preocupados com o que é que acontece nos jogos dos rivais. Ainda aqui no ciclismo, Festival de João Almeida. Português conquistou a amarela com triunfo na última etapa da Volta ao País Basco. E aqui, uma vez mais, desde este humilde canal, os meus parabéns a João Almeida, que continua a ser claramente o melhor ciclista português. Ainda aqui no handball, Sporting bate Futebol Clube do Porto e tem uma mão no título, após uma vitória no Dragão por 35-32. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Bernardo Silva é um símbolo, quem o garante é Bruno Lage. Temos então o Benfica Arouca às 6 da tarde e o Benfica é pentacampeão. Garante conquista no futebol feminino à falta de 2 jornadas. E Filipe Patão diz: tentaram cortar-nos as asas. Este foi outro dos destaques no direto de ontem à noite, o pentacampeonato alcançado pela equipa feminina de futebol do Benfica. E aqui fica também a pequena efeméride, pois ao fim e ao cabo o Benfica nunca tinha alcançado o pentacampeonato no futebol, quer masculino, quer feminino, em qualquer categoria. Ou seja, nem iniciados, nem juvenis, nem júniores, nem séniores, o Benfica nunca tinha sido pentacampeão nacional. E aqui, como é evidente, desde este humilde canal, os meus parabéns às nossas carreiras, que todos apontavam como ia ser uma época flop após as saídas de Jéssica Silva e também da nossa Kika. No entanto, Filipe Patão e as suas guerreiras alcançaram um feito histórico e, como é evidente, estão de parabéns. Vamos agora ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Geni enche o pote. Garante vitória difícil no regresso do 8. No Santa Clara 0, Sporting 1. Entretanto, os treinadores em bate-boca.
Rui Borges diz que a única equipa que tentou ganhar foi o Sporting. Já Vasco Matos diz que o campeão em título tem a obrigação de fazer muito mais. Já Pedro Gonçalves, após acabar o calvário de 5 meses, diz que foi um erro meu e espero voltar mais forte. Será que ficou um penalti por assinalar por falta de Eduardo Quaresma? Não perca a opinião nas páginas centrais do jornal O Record. E sinceramente, já sabem, não me vou meter aqui em arbitragem. Mas parece que houve aqui alguns casos bastante duvidosos nesta partida dos Leões. Entretanto, Harder e Luís Rocha expulsos após o apito final. E temos também aqui um Boa Vista 0, Nacional 1 e um Famalicão 3 e Estoril 0. Já no Futebol Clube do Porto, reação sem demora. Miúdo resolve na ressaca do clássico. Já Anselmi diz que tem a certeza que o Rodrigo vai ficar na próxima época. E ainda aqui Casa Pia 0, Futebol Clube do Porto 1. No handball já o Porto não teve tanta sorte e o Leão foge na frente, após ganhar por 35-32 na Casa do Dragão. E no ciclismo, a Almeida conquista o País Basco. Basicamente, as mesmas notícias que apareceram na capa do jornal O Jogo. E agora sim, vamos então ver um novo destaque do nosso glorioso. Laje, sem medo da pressão, assume o favoritismo para hoje, para o Benfica Aroca às 6 da tarde. Entretanto, na Liga BPI, Valadares Gaia 0, Benfica 3, pentacampeãs. E até custa dizer a palavra, pois não estamos habituados. E realmente vai ser um feito histórico recordado por ser a primeira equipa do Benfica a alcançar isto, e só espero que para o ano nos possamos sagrar hexacampeãs. E sim, seria um escalão acima daquela conquista que já conquistaram no dia de hoje. Relativamente aqui a Bruno Lage, tem que assumir o favoritismo para a partida de hoje. Só faltaria que o Benfica não fosse o favorito a jogar em casa contra o Aroca. Ainda para mais que agora o Benfica tem que ganhar todos os jogos. É que este jogo é imperativo ser ganho em casa se quisermos ganhar ou conquistar o 39. Nós sabemos perfeitamente que esta luta com o Sporting vai ser bastante apertada, e não estou a falar por causa das arbitragens, estou a falar porque o Sporting, ao fim e ao cabo, vai dar luta daqui até o final da temporada. E não nos podemos esquecer que na penúltima jornada temos então um Benfica Sporting. Mas para chegarmos a esse jogo com vantagem, é preciso ganhar a estes rivais ditos menores, com muito respeito pelo adversário, mas somos equipa muito, muito superior. E como tal, não há qualquer desculpa para que esta noite não saiamos do Estádio da Luz com uma vitória, de preferência por goleada e os 3 pontos. Ainda aqui, bicampeão europeu, está de parabéns, José Augusto, 88 anos de glória. E aqui muito bem o recorde a estar alinhado com a efeméride do terceiro anel. E aqui, uma vez mais, os meus parabéns a José Augusto, em dia de aniversário, este grande benfiquista que tenha muitos mais anos de vida para continuar a celebrar as vitórias do nosso glorioso. E agora sim, vamos então ver o que é que diz o último jornal desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Luta acesa. Leões vencem nos Açores e passam a noite na liderança. Jani Catam decidiu a passe de Trincão e Pedro Gonçalves voltou 5 meses depois. E diz o mesmo, apenas um erro meu. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, obra-prima demora. Lance genial do jovem de 17 anos faz a diferença na vitória dos Dragões sobre o Casa Pia. A equipa está unida. Quem o garante é Martina Selmi. No handball, Sporting vence na visita ao Futebol Clube do Porto. No ciclismo, João Almeida ganha a volta no País Basco. E na Arábia Saudita, Ronaldo Biza e chega aos 933 golos. E continua assim no seu largo caminho até aos 1000 golos. Que, parecendo que não, ainda faltam bastantes. 67 golos são muitos, muitos golos. Enfim, vamos ver então o derradeiro destaque do nosso Benfica, que ao fim e ao cabo é isso que nos interessa. Bernardo Silva é um símbolo do Benfica. Bruno Lage reagiu à notícia de A Bola sobre o interesse no regresso do Esquerdino. O técnico, entretanto, exige foco certo para manter os objetivos. E ainda aqui no pentacampeonato, encarnadas celebram o Penta. E é assim, aqui antes posso comentar aqui as palavras de Bruno Lage relativamente a Bernardo Silva. Também mais faltaria é que Bruno Lage falasse mal de um jogador da formação, sabendo que é um técnico que está intimamente ligado à formação do Benfica e que foi a sua origem como treinador de futebol.
É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque para o dia de hoje vai para as vitórias de Sporting e Porto, vitórias magras, mas importantes. Mas para nós benfiquistas o que interessa é a partida às 6 da tarde em pleno estado de luz frente ao Aroca. Que volto a repetir, temos a obrigação moral e desportiva de a ganhar, pois ao fim e ao cabo só podemos regressar à liderança com a vitória nessa mesma partida. Só vamos depender de nós daqui até a final do campeonato e, como tal, todos os jogos são finais. Há que ganhar todas as partidas, mas de forma contundente. Somos o Benfica, estamos em primeiro e merecemos ser campeões nacionais. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem, tenham um bom jogo, que o Benfica ganhe. Viva o Benfica!